Que a paz do Senhor esteja com você e que a palavra de Deus, a palavra que o Senhor está trazendo para nós nesta manhã, no Despertar com Cristo, ela faça diferença na sua vida. Que você não ouça por ouvir, ouça para receber. Receba a palavra. Entenda o que está sendo colocado aqui. O que Deus planejou para nesta manhã você entender mais dele. Nós entendermos. Porque todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor, eu aprendo mais do amor de Deus e também aprendo mais da liberdade que Ele me dá, a verdadeira liberdade. A liberdade de amá-lo, amar o meu Criador, ao meu Paizinho, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Mas nós também o amamos pelo que Ele faz. Quando um pai faz um agrado para o filho fica ali naquela alegria, amando aquele pai. Então eu o amo pelo que ele é, primeiramente, e também pelo que ele faz. Eu o amo. Amém? E aqui, irmãos e irmãs, no livro de Gálatas, no capítulo 5, você vai encontrar a partir do versículo 13. Você vai encontrar o que Deus fala sobre a liberdade cristã. Ele fala através de Paulo. Paulo, o homem que foi transformado por Deus. Um homem que perseguia todo aquele que cresce em Jesus Cristo. Ele viu quando Estevão foi apedrejado. Ele segurou as capas dos homens que estavam apedrejando Estevão. Porque ele entendia que Jesus seria uma farsa. Que Jesus não era o Filho de Deus. Mas este engano acabou no dia que ele viu a grande luz. Quando ele ia na estrada para Damasco, para perseguir, prender todo aquele que confessasse a verdade, que Jesus é o Filho de Deus. E aí quando ele ia no caminho, todo mundo conhece esta passagem, né? Que ele, ao ver aquela grande luz, ele cai do cavalo. E ele ouve a voz de Jesus, perguntando a ele por que ele o perseguia. E a vida dele foi transformada. Ele saiu do cativeiro, da mentira, da ilusão, da religiosidade. Ele era extremamente religioso. Ele ficou tão voltado para a religião que ele esqueceu do Criador, da ordem de Deus. Senão ele teria lido ali em Isaías e ele teria entendido que aquele homem poderia muito bem ser aquele homem, o Filho de Deus, que Isaías já vinha falando dele, já anunciava. E que João foi precursor. João veio anunciar. Que ele disse, eu batizo nas águas. Mas virá aquele que vos batizará a vocês, pelo Espírito, do qual eu não sou digno de desatar sua sandália. Ele estava se referindo a Jesus, anunciando Jesus. Mas tudo aquilo ali, na cegueira espiritual dos religiosos, os religiosos da época
foram aqueles que acusaram Jesus e que levaram Jesus para a cruz, porque eles não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não conseguiam aceitar isso, mesmo com os milagres, mesmo com as atitudes de Jesus, mesmo com tudo aquilo que estava diante deles, eles estavam cegos e escravos da mentira. Da mentira. Eles acreditavam que ficariam ali falando aquelas palavras bonitas e se achando, os fariseus se achavam verdadeiros santos, eles separados, e o mundo estava todo condenado. Eles não tinham misericórdia, eles não conseguiam andar com pecadores, apesar de serem pecadores. Mas eles não conseguiam, eles se achavam santos porque eram sacerdotes, escribas e tudo. E todo aquele ensinamento errado da verdade, ele era jogado na cabeça de Paulo, que era Saulo, era chamado de Saulo. E aí, ele naquela ilusão, ele entendia tudo errado. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com o autor da vida, através do seu Filho Jesus Cristo, quando ele ouviu a voz do Filho de Deus, aí ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Aí a primeira coisa que ele se desprendeu foi da religiosidade. E aí ele encontrou a verdade, aquela verdade que liberta. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela nos liberta do cativeiro do pecado, de tudo aquilo que nos afasta do Pai. A verdade de Jesus, ela traz liberdade. Liberdade de adorá-lo, de reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Liberdade de adorar a Deus acima de todas as coisas. E liberdade de amar o próximo, ao nosso irmão, como nós amamos a nós mesmos. E aí essa liberdade aqui, a liberdade cristã, no capítulo 5. E no 13 diz: a liberdade é limitada pelo amor. Olha que interessante. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Foram chamados para Cristo, para ter uma vida plena, maravilhosa, livre do pecado. O pecado nos escraviza e nos leva para a morte. E aí ele disse que nós que nos voltamos para Jesus, nós somos chamados para a liberdade, para termos uma vida verdadeira e livre, livre do pecado. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Olhe que interessante. Você não use a liberdade que Deus te deu para dar ocasião à carne. Satanás, ele é mentiroso e ele fica colocando na sua cabeça algumas coisas que aí diz, espera aí. Primeiro, que ele diz, ele distorce a verdade da liberdade. Ele distorce. Ele acha que ele coloca na sua cabeça, porque ele sabe que não é, mas ele coloca na sua cabeça que você é livre se você beber até morrer. Mas você é livre, você é dono do seu corpo e você, pelo contrário, enquanto você está bebendo ali, você está sendo escravo do álcool ou de qualquer outro tipo de coisa que entorpeça você, que tire você do seu senso normal. Então, tudo aquilo ali vai te fazer muito mal, tá te escravizando. Sabe por que tá te escravizando?
Porque quando você fica bebendo ou tomando qualquer tipo de outra droga, se você consome qualquer tipo de outra droga, tenha certeza, você ficou preso. Você não tem liberdade de deixar, de dizer, eu não quero. Eu conheci uma colega de trabalho que ela dizia, eu não tenho problema de alcoolismo, quando eu mostrava para ela, você está precisando de ajuda. Ela dizia, não, na hora que eu quiser, eu não bebo. E muita gente pensa isso. Mas não é fácil assim, não. Aí eu dizia, então tá certo. Então passe um final de semana sem beber. Ela não conseguia. Ela não conseguia. E chegou a um ponto que o corpo dela tremia pedindo o álcool. Essa que é uma droga lícita, estava destruindo a vida dela, acabou com a vida dela profissional, atingia profundamente, acabou com as finanças dela, ela ficou extremamente endividada. Escravidão. Que liberdade é essa? Que você precisa comprar a droga, ou você vai lá e vai deixar o seu dinheiro lá no barzinho, ou então você vai numa boca de fumo à procura de traficantes, se escondendo e a bala comendo no centro, de tiro e tudo que pode acontecer. Entre eles mesmos, brigando para vender droga para a pessoa e eles brigam lá entre si. Quando não, a polícia chega e eles recebem a polícia bala, e aí leva bala também. É aí que você está livre? E muitas vezes você está ali na boca de fumo, no momento em que os traficantes são presos e você também é levado, é preso. E daqui que diga que você é uma vítima das drogas, que é apenas mais um escravozinho das drogas, daqui que você consiga sair envergonhado, fichado na polícia, ainda é muita felicidade quando você consegue sair, provar que você não estava traficando também. Isso é liberdade? Que eu saiba, não. Não tem liberdade no pecado. Não tem liberdade nisso. Tem escravidão. Você fica escravo. Você, quando vai comprar a droga, você vai sabendo que corre o risco de ser preso. Ou de morrer, levar uma bala. Entre a briga entre as gangues, os traficantes. Você sabe, mas você, sabendo desse perigo, você consegue não comprar e não consumir? Então você é escravo. Porque eu sei que sua resposta foi não. Eu não consigo ficar sem a droga. Então você é escravo. E hoje o Senhor te chama para a liberdade, para a vida. Aí você diz: não, mas aí, já que eu não estou conseguindo sair, vou permanecer. Tem uma coisinha. Se você pedir o socorro de Deus, Deus vai te dar estratégia e vai te libertar deste vício. Mesmo que você talvez precise passar um período numa casa de desintoxicação, uma casa de recuperação, para recuperar a sua vida. Se for preciso esse sacrifício, vá. Contanto que você seja livre, porque é isso que Deus quer. Deus quer que você seja livre, que você acorde e você não precise já começar a se preocupar como é que eu vou fazer para conseguir mais droga. Ou lista ou ilícita, ambas te levam para a morte. Ambas te levam para a morte. A destruição de sua família, a destruição das pessoas que amam você e que você ama. Ambas as drogas te levam para a morte, para a destruição. E depois a morte eterna. Porque a droga vai te levar ao furto, e depois ao roubo, e depois à prisão, às vezes ao homicídio.
ou então a sua morte física. Então lá é escravidão. Lá é que é escravidão. No Senhor Jesus, quando você não sente necessidade de se drogar, você está livre. Busque o Senhor, busque a fonte de vida. Busque aquele que está à sua disposição, mas você nem percebe. Ele está de braços abertos para trazer você para a vida, para a liberdade. Você está escravo e nem percebe. Tem muitas formas de escravidão. Todas elas o Senhor pode te libertar. De todas elas. Ele pode. Ele é o Deus do impossível. É o grande eu sou. E Ele pode te libertar. Agora olhe para Ele. E ouça o que Ele falou nesta manhã. A liberdade, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, ocupe a sua mente servindo a Deus. Como? Socorrendo o seu próximo. Olha para a dor do outro. Tem muita gente precisando de sua ajuda. Mas você não tem tempo para ajudar porque você está muito ocupado com esse vício, com aquilo que te escraviza, com aquele pecado. Tem muita gente precisando de você. Seja útil aqui na terra, faça o bem. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, 2 pontos. Ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Palavras sábias que Paulo falou aqui, na carta que ele mandou para os Gálatas. Agora ele esclarece, para deixar bem claro, o que são obras da carne e o que é o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito e o que é que você faz quando você está na carne. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne, ela luta contra o Espírito. Ela é a arma que Satanás usa para te levar para a morte, para destruir o teu espírito, para escravizar o teu espírito e levá-lo para a morte eterna. Essa é a ocupação da carne. A carne, ela tem essa ocupação. Militar contra o teu espírito. E o espírito luta contra a carne. Ou seja, o seu espírito, ele é forte. Lembre-se, só é você pedir o socorro de Deus, porque Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Lembrar, porque tem gente que faz, mas a carne é fraca, eu acabei caindo. Deixe de ilusão, de desculpa para pecar. Porque você tem um espírito que o Senhor soprou nas suas narinas. Você tem um espírito. E o Espírito Santo de Deus pode habitar aqui no seu corpo, se você der lugar. Então você tem um espírito que pode muito bem derrubar essa carne. Ter o domínio sobre ela.
E um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E esse Deus nos deu. Nós temos no nosso espírito o domínio próprio. O que estamos fazendo com ele? Deixando ele quietinho e deixando que a carne grite, fale alto e leve você para o inferno? O preço do pecado é a morte. A morte física e a morte eterna. Ele disse, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo espírito, vocês não estão debaixo da lei. Você não vai ser alcançado pela lei do mundo. Você não vai ser alcançado pela lei do mundo quando você está no Espírito. Você não vai ser punido nunca. Porque você não vai matar, não vai roubar, não vai destruir, não vai cometer nenhuma maldade. Você estando no Espírito. Olha que interessante. Quando somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontos, imoralidade sexual. Nessa imoralidade sexual, você vai encontrar o adultério, você vai encontrar a homossexualidade. É a imoralidade sexual. É você tirar a moral do sexo. Porque o sexo em si é bênção. Foi Deus que nos fez com sexo. Para que nós pudéssemos reproduzir, dar mais frutos, ter filhos. O sexo, ele é abençoado por Deus. Quando ele é moral, quando ele está em concordância com a vontade do Pai. Quando ele foge da moralidade, ele se torna imoral, contrário à moralidade de Deus. Ao que Deus nos ensinou. O sexo é uma coisa definidíssima. Deus não quer que a gente faça de qualquer forma. Hoje, os adolescentes precisam tomar, as meninas tomam aquelas vacinas para não terem determinado contágio por transmissão sexual. As meninas. Por que isso está acontecendo? Por quê? Elas não estão sendo orientadas pelos pais que o sexo irresponsável é perigoso? Elas não estão sendo orientadas? É mais fácil vacinar o filho, a filha, para evitar o problema? Eu acho o seguinte, devemos vacinar sim, porque nós não temos o controle total sobre os nossos filhos. Para a segurança do adolescente, ele deve sim ser vacinado. A menina deve ser vacinada sim. Mas explicando para ela, minha filha, eu estou vacinando você até para um risco de uma pessoa tentar algum abuso sexual contra você, forçar você a alguma coisa. Que Deus a livre um estupro, uma coisa dessa, você está vacinada. Mas o sexo, minha filha, tem que ser com responsabilidade, com moralidade, dentro dos princípios de Deus. Deus não disse que não fizesse sexo. O sexo faz parte da família. Satanás foi que sujou o nome sexo. Porque ele distorceu
Ele distorceu aquilo que é tão abençoado por Deus. A nossa reprodução, a nossa continuidade. Aí ele distorceu tudo e tornou o sexo imoral. E aí os pais ficam até com cuidado para não falar de sexo para os filhos. Não vou falar porque sexo é imoral, não. Tem que falar de sexo para os filhos. Tem que preparar os filhos para esta realidade. E dizer mais, o mundo jaz no maligno. E aqui, o primeiro namoradinho que você tiver, minha filha, ele vai tentar, sim, fazer sexo com você. E você tem que estar preparada para dizer não. Você vai se guardar para o seu casamento. No seu casamento, aí você vai fazer sexo. Porque vai ser um sexo responsável. Olha que muitas vezes as pessoas, quando casam, ainda passam um tempo prevenindo para não engravidar, justamente para se organizar, para colocar um ser humano na terra. Tem que ser com responsabilidade. E não deixar a menina aí e fazer aborto. Homicídio. E esse deveria ser qualificado. Porque a pessoa sabe que está matando. Ai, mas eu não queria engravidar. Então por que quis fazer sexo? Que conversa é essa? Não justifica. Não justifica. Não foi forçada? Não, não foi forçada. Olha que tem duas excludentes. Ali tem duas justificativas quando a pessoa faz o aborto. Ou porque já sabe, através dos exames e tudo, que aquela criança não vai sobreviver ou que a mãe corre o risco de morrer. E a segunda coisa é no caso de estupro, de violência sexual, estupro, que resulta numa gravidez. Esta é indesejada. Agora, dizer que porque fazer sexo, faça. Aí quando engravidar, aborto, faz o aborto, vai matar o menino. Não vale não, isso é crime. Mas muito maior do que o crime que se prevê, uma coisa tão que colocam tão banal que deveria ser homicídio qualificado e não é. Porque a criança ali, ele não tem como se defender. E uma das agravantes é a pessoa não ter como se defender. Você pegar a pessoa e você matar de surpresa, sem a pessoa ter como se defender. E assim é a mocinha que engravida e vai fazer aborto. Imagine, irmãos, o pecado que é. O pecado que é. Aí esta ideologia satânica é a favor do aborto. Ora, se o aborto sendo previsto como crime, ainda tem um monte de gente fazendo sexo irresponsável para engravidar e para matar, assassinar. Imagine quando for liberado. Tem que permanecer como era, irmãos. Só no caso mesmo de morte, que a mãe corra o risco de morte. Ou a criança não tem, ela está totalmente deformada, sem condições de nascer. Ela não nasce com vida. E muitas mães fazem a opção de esperar quando é esse caso. Mas tem o direito de fazer para não morrer. Quando a criança não nasce sem cérebro e tudo, quando sabe que não vai viver. Ou no caso de estupro. Fora disso, irmãos, é para ser crime, é hediondo. É para ser homicídio qualificado. Imoralidade sexual. Os pais não moralizam os filhos.
Não ensina os filhos. Tem que ensinar. Sexo irresponsável, imoral, sexo simplesmente por fazer, por ter aquele momento de prazer. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Alguém esqueceu disso? Tem que ensinar os filhos o caminho onde devem andar, para que quando eles venham a crescer, eles não se afastem desta verdade, deste caminho que não mudou, mesmo que o mundo queira. A palavra de Deus é a mesma. Imoralidade sexual, impureza. Impureza é tudo aquilo que foge da vontade de Deus. É a maldade que traz a impureza. Eu vou dar um exemplo bom aqui de impureza. É a cabeça daquela pessoa que teve a ideia satânica de fazer uma cartilha ensinando as crianças a fazerem sexo com o mesmo sexo, ou com um animal, ou com um boneco, ou com o que quiser que seja. A criança fazendo sexo. E pegou um homem, deixou um homem nu, cabra de peia. Porque eu sou nordestina, por isso que eu estou dizendo isso. Ficou deitado nu e outra pessoa totalmente sem juízo pegou uma criança e mandou a criança passar a mão nos órgãos genitais do homem. Chama-se impureza da mente. O que estava passando na cabeça desses pedófilos quando eles fizeram isso? Querendo tirar a inocência das nossas crianças. Foi um exemplozinho aqui que eu dei, mas tem outros. Libertinagem. Libertinagem tem a ver com o sexo irresponsável. É a libertinagem. Idolatria, irmãos. É mais uma obra da carne. Nossa carne tem uma tendência a ter ídolos, idolatrar. E pela fraqueza da nossa carne, nós temos que ver aquilo para adorarmos aquilo. Aí o que é que acontece com o homem? Nós temos uma facilidade muito grande de idolatrar pessoas. Daqui a pouco, no lugar da pessoa está adorando ao Criador dela, ao autor de sua vida, ela está adorando aquele cantor que quando ele canta, a menina chora e se descabela e fica descalça, pulando no pé só, pulando por aquele rapaz ou aquela moça. E muitas vezes estimulados pelos pais. Como eu dei o exemplo daquela menininha, que ela era como que fosse a miniatura da cantora. Ela usava o cabelo igual da cantora, ela dançava igual a cantora que é adulta. Uma pessoa adulta dança como adulto, uma criança dança como uma criança, mas ela não. Se vestia como a cantora e não como uma criança. E o sonho da menina, a mãe foi realizar. Aos prantos, quando a cantora entrou para fazer a surpresa, primeiro botou a menina para cantar e dançar igual uma adulta. E a menina dança altamente sensual. Uma criancinha, mas era a miniatura da cantora. E aí, e como dançavam os dançarinos que ficavam com a cantora, que ainda dançavam de forma ainda mais, assim, chegava a ser pornográfica, não a forma que a cantora dançava. Eu percebi isso, mas os dançarinos. E a criança estava dançando igual aos dançarinos nesse programa. E nesse momento que a menina estava nesse balançado que parecia uma formiga doida, a cantora aparece por trás. Já filmam a mãe da menina aos prantos de emoção. Pela alegria que a filha ia ter. Pela idolatria
daquela cantora. Prazer. Quando a cantora bate na menina, ai, o chororô foi grande. Era a mãe, era a menina, era o apresentador emocionado, era a cantora sem entender. Por quê? Porque eu sou igual a menina. Por que essa menina está me idolatrando? Eu não estou entendendo bem, mas muito obrigada. E todo mundo emocionado. A cantora era quem estava mais, assim, sem entender direito, porque todo aquele exagero. Dei um exemplo de idolatria. Tem também outras. A idolatria a dinheiro. A pessoa fica, eita, minha conta tá cheia no banco. E aquilo. Aí daqui a pouco vai olhar o saldo. Aí passa uma coisinha, daqui a pouco, deixa eu ver aqui o saldo, se aumentou uma coisinha. Aí daqui a pouco, deixa eu ver o saldo. Vai olhar para quem colocou o dinheiro na tua conta, abençoado. Vai olhar para ele que ele vai te dizer bem direitinho o que é que você vai fazer com esse dinheiro. Tem um monte de gente precisando desse dinheiro. E tá sobrando, tá lá parado na sua conta, enquanto tem gente morrendo de fome. Idolatria. Idolatria por bens materiais. Por casa, por carro. Por imagem, irmãos. Que é tão delicado falar sobre isso. Tão delicado, porque tem irmãos cristãos que acham que devem manter imagem na sua casa. Mas não é o que o Senhor diz aqui na palavra. Busque o entendimento na palavra de Deus, que ele vai explicar que não pode. Ele disse que nada, nós não podemos olhar para nada feito por mão de homem. Então não devemos. Para você ter uma ideia, para Deus é abominação. Então, procure ver na sua palavra, na palavra de Deus aqui, se a sua Bíblia é católica, ótimo, também vai ter nela. Você vai encontrar o Senhor explicando isso em várias passagens do Velho Testamento. Que o Senhor deixa claro que não, nada feito por mãos de homens você pode ter como um Deus. Nada, nada, nada. Lá no deserto foi um bezerro. Aqui faz a imagem de pessoas dizendo que seja aquele santo tal e tal. Os santos, que são as pessoas que viveram em obediência, viveram fazendo o bem, obedecendo a Deus, fugindo do pecado, estes santos estão na glória. Eles já estão com Deus. Eles não estão naquelas imagens. E aqueles que estão com Deus, eles não ouvem o que nós estamos falando aqui. Só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, que sangrou na cruz por nós. Mas depois vejam isso. Peçam ao Espírito Santo de Deus que mostre. Porque um dia Deus me mostrou. Eu tinha um monte de imagem que eu chamava de santinhos, porque eu tinha como que aqueles fossem os santinhos mesmo. E eu também me ajoelhava na igreja católica, quando eu cresci na igreja católica. Eu me converti ao evangelho, à palavra de Deus, estudando a palavra, já com 29 anos, em 1989, em maio. Aí eu estava cheia de imagem. Eu tinha muitas imagens na minha casa. Eu ia para a procissão, eu não tinha lido que para Deus é abominação seguir uma imagem em procissão. E eu não sabia. Eu não perdia a procissão. Eu ia para a procissão. As pessoas carregando ali a imagem e eu ali do lado, achando que estava agradando a Deus. Eu não achava que estava errada, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Quando eu conheci, foi que eu entendi. Aí eu não fui mais para a procissão, eu não me prostro diante de nenhuma imagem, eu não vejo aquilo que o padre está levando, dizendo que é o Espírito Santo, carregando alguma coisa feita por mão de homem. Eu peço perdão a Deus, até por eles, no dia que eu fui para a missa, que era uma pessoa que me chamou e tudo, eu fui, e ali
quando o padre disse: vamos invocar a presença do Espírito Santo e vamos entregar a Ele as nossas vidas, as nossas necessidades. E eu amei, Senhor, com os olhos fechados aqui, orando ao Senhor, entregando a minha vida e tudo que tenho, meus filhos, meu esposo, minha família. Eu não tinha neto ainda não. E eu entregando aqui, e orando com os olhos fechados. Aí, um momento, eu percebi que uma pessoa fez um barulhinho assim, e sem querer eu abri o olho. Quando eu abri o olho, a mulher estava voltada para o meu lado, já não estavam mais voltadas para o padre. Estavam voltadas para, todo mundo voltado para cá, para o lado contrário. E eu fiquei sem entender, fui procurar o que era que estavam vendo. Aí foi que eu vi que tinha uma haste bem alta e em cima como que fosse o Espírito Santo. Eu pensei que ele estava pedindo ao Espírito Santo e eu estava pedindo ao Espírito Santo. A mulher chegou, eu tomei um susto, a mulher estava de frente para mim e com a bolsa dela fazendo assim a chave do carro para o lado da imagem. Entendeu, irmãos? E ela não sabia que ela não estava fazendo aquilo, que aquilo ali não agrada a Deus. Porque o padre deveria ter falado sobre isso. Mas é uma questão de religiosidade, religião, e eu respeito. Eu só digo, irmãos, que aí eu continuei aqui e comecei a pedir perdão a Deus também pelas pessoas que estavam sem saber o que estava acontecendo. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Por isso que eles estão fazendo isso. Mas eu tenho certeza que eles estão buscando o Senhor. Mas o Senhor foi claro que não pode se olhar nem para a imagem, nem pedir nada a ela. Então Deus, Ele foi me ensinando o caminho, me ensinando, e eu amanhã vou saber mais do que hoje. E cada dia eu aprendo mais do Senhor. Não estou aqui julgando nem discutindo religião. Se você aprende a palavra de Deus, você não vai se perder no caminho, porque você vai explicar isso. Por isso que quando a minha irmã se converteu antes de mim, foi até ela que me deu uma Bíblia de presente, e ela morava vizinho a uma igreja católica. E ela, por morar vizinho e por ser católica, ela foi e ela ajudava, organizava, limpava, ela ajudava lá o padre. E ela tinha essa relação de amizade mesmo com o padre. E aí, quando ela foi convidada pela sogra dela para ir à igreja evangélica, ou foi um ciclo de oração na casa de alguém que era evangélico e foi um culto ali. E quando se falou sobre isso, ela no outro dia foi correndo conversar com o padre convencê-la de que não era como, que aquela imagem não tinha problema mesmo, que não era errado, e que quem estava errado era o pastor. E ela foi lá, me ajude, porque aqui está escrito, não sei o que, ele saia agora. Não explicou a ela e tirou ela de lá, ela saiu aos prantos, mas aí ela foi procurar ajuda na palavra. E aí ela conheceu a verdade e foi como começou a gente estudar a palavra de Deus na família. Foi ali, aí depois foi a Aninha e depois eu conheci essa verdade e aí foi acontecendo, graças a Deus, que nós conhecemos essa grande verdade. Isso nos traz paz, porque eu ia achar que estava até ofendendo a Deus se eu lançasse fora uma imagem feita por mão de homem. E hoje eu sou livre disso. E aqui fala uma das coisas que é obra da carne, criada por homem, é a idolatria, seja qual for essa idolatria. Feitiçarias, irmãos. Feitiçarias, que essa semana mesmo Deus colocou essa palavra para a gente refletir nela. Então, feitiçarias são abominações para Deus. Adivinhações, cartomante, essas coisas, tudo isso é maldição. Se você for para uma cartomante, ela vai te dar maldição. Não é ela não, viu? Ela, coitada, precisa de socorro também. É quem está ali administrando isso, que é Satanás. Isso é claro, irmãos. Não há dúvida disso.
Em Deuteronômio também fala isso, Deuteronômio 18, que foi o que eu li para vocês. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 13. E o Senhor disse isso. É que nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Ele disse que é abominação. Depois você lê com bem calma, Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 14. Ao versículo 14. E hoje eu estou lendo em Gálatas 5, já é o Novo Testamento, Deuteronômio é o Velho Testamento, e aqui é no Novo Testamento, é em Gálatas, quando Paulo alerta as pessoas para isso, explicando o que são obras da carne. E numa delas ele fala feitiçarias. Qualquer tipo de feitiçaria, de crendice, é maldição. Ele disse outra coisa que é fruto que é obra da carne, que vem da carne: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras. Eu vou, irmãos, aqui. Tudo isso, essa coisa de inimizade, de rixa, de ciúme, de discórdia, de divisões, de facções. Olha, essa ideologia satânica, a primeira coisa que ela faz é nos dividir, é separar a sociedade para que ela fique fragmentada, fragilizada. Ele ataca a família, ele chega para o seu filho e coloca na cabeça do seu filho que a pessoa que é negra é diferente da pessoa que é branca. Aí diz, olha, você é negro, os brancos não prestam. É para você odiar os brancos. Divisão. Eles pensam que são melhores do que nós. Os professores ensinando isso da ideologia satânica. Olha, vocês são vítimas da sociedade porque vocês têm a cor escura. Aí chega para o branco, aí diz o branco, aí diz a mesma coisa. O negro, não, o negro, ele não é seu amigo. Ele tem muita raiva de você. Você já viu como ele tem raiva de você? Olha como é que ele olha para você. Divisão, quando na verdade nós, graças a Deus, nós brasileiros, temos o sangue, o nosso sangue é misturado. Nós temos sangue de índio, nós temos sangue de negro, nós temos sangue de branco, nós amamos branco, amarelo, preto, branco, amarelo, verde, pálido, a cor que for. Nós amamos a alma do nosso irmão. Nós somos iguais diante de Deus. Então, isso aí, essa facção, aí não, mulher, ela é vítima do homem. Ai, o homem é muito ruim. Ai, o homem é horrível. E a mulher é vítima. A gente tem que se empoderar para poder a gente chegar e passar por cima deles, pisar na cabeça e... Não! Tá errado! Aí chega pro homem e diz, elas querem ser melhor do que a gente. Elas são nossas inimigas. Aí os homens começam a ser amigos demais e as mulheres amigas demais. Aí daqui a pouco o homossexualismo fica mais fácil. Tudo cilada de Satanás. Essa ideologia satânica veio trazer divisão. O homem nasceu para a mulher e a mulher nasceu para o homem. O homem, olha, já pensou? Você ter alguém que cuide de você, que proteja você, que zele por você, que ame você, que lhe dê filhos, depois netos, depois bisnetos. Olha como o homem é valioso. E a mesma coisa eu digo para você, homem. O que seria de você se não fosse a mulher? Você nem teria nascido.
Então nós somos iguais e somos importantes para Deus. E nós nos amamos, homem e mulher. Não tem que fazer confusão, não. O homem não é inimigo da mulher, nem a mulher é inimiga do homem, não. Deus quer que nós tenhamos amor ao próximo, independente do sexo da pessoa. É amar. Ambos precisam de Deus. Então chega disso. Aí chega para o jovem ver o idoso como alguém pesado, que vai dar trabalho, que é como é que vai te proibir de fazer as coisas, que é um peso. Aí separa o idoso do jovem, o idoso excluído. E o jovem, ele ali, aí chega pro idoso e diz, você é vítima, porque ele, para com isso. Eu amava estar com a minha vozinha. Tinha uma que morava com a gente, tinha outra que morava longe, que era mais distante da gente, porque morava muito longe. Mas a outra morava com a gente. Era tudo de importante. Até hoje eu tenho saudade dela. Eu amo, respeito os idosos. Eu já trabalhei com idosos na minha vida. E eu amo os idosos. Não é porque estou idosa agora, não. Desde quando eu era nova eu gostava demais. Eu amava os idosos. E hoje eu amo os jovens. Eu amo os jovens. Eu vejo em todo jovem meus filhos. E nas crianças, os meus netos. Não tem separação, não. Essa ideologia tem que voltar para o inferno de onde ela veio. Que ela volte para o inferno e não faça parte da nossa sociedade. Uma ideologia que nos separa, que fragmenta a sociedade, que quer desconstruir a família. Família é projeto de Deus. Homem e mulher, Deus fez. Família é projeto de Deus. Os filhos são dádivas do Senhor. E os netos também. Eu que o diga. Quando eu estou com um neto nos meus braços, eu tô rica, eu tô feliz, eu tô realizada. Então vamos acabar com isso, minha gente. Com essa discórdia, divisão, facção. Aí agora ele fala, bebedeiras. Já falei no começo, a escravidão do vício. Orgias, as pessoas bêbadas e fazendo o que não pode, que não deve, que está totalmente errado, não sabe mais quem é quem, não sabe mais nem qual é o sexo que nasceu, esquece, não sabe nem com quem está fazendo sexo, abandona a esposa e fica com outras mulheres, adulterando. Tudo isso é orgia, que leva para o inferno, não é para outro lugar não, viu? Orgia leva para o inferno. É demônio puro. E pode passar, o tempo que passar, que eu vou dizendo é a mesma coisa. Porque a palavra de Deus diz, ela não muda. O que era orgia antes, que fizeram orgia em Sodoma e Gomorra, e foram destruídos pelo autor da vida, ele passou. Interessante que eu ouvi um estudo da Bíblia, um pastor dizendo que o Senhor, antes de destruir Sodoma e Gomorra, passou 400 anos tentando poupá-la. Entendeu? Então, quando a pessoa está na orgia, vai ser destruído mesmo. Porque o autor da vida, a vida é dele. Volta para ele. Volta para ele o que é dele. E o que não é dele vai descer para o inferno. O que não quiser andar com ele vai arder no fogo do inferno eternamente. Não tem outra história nenhuma, não tem outro caminho não. Essa é a palavra que o Senhor colocou. E eu tenho que dizer a verdade. Orgia leva para o inferno também. E aqui, para complementar, ele diz,
orgias e coisas semelhantes a estas, a tudo que ele falou, coisas semelhantes a tudo isso que ele falou, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Todas levam para o inferno. São obras da carne. Declaro a vocês, assim disse Paulo, como antes já os preveni. Já era a segunda vez que ele falava com os Gálatas a este respeito, porque ele disse, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem não herda o reino de Deus vai morar no inferno. Não tem meio termo. Mas o fruto do Espírito é amor, aquele amor que nos constrange a procurar uma pessoa que nem gosta da gente. E dar uma palavra e orar por ela. E se prostrar diante do Senhor, pedindo pela cura dela, pela felicidade dela, pela salvação desta pessoa. Isto é amor. É o amor de Deus. Alegria. Quem anda no Espírito anda alegre. Você está alegre? Se você não está, você precisa de receber essa alegria que vem do Espírito Santo. Só é você abandonar as obras da carne, viu? Se você abandonar as obras da carne, você vai ficar muito alegre. E é uma alegria que não tem ressaca. No outro dia ainda é melhor. E no outro ainda melhor. E no outro ainda melhor. Eternamente melhor. Alegria. Paz. Paz é outro fruto do Espírito. A paz. Essa paz que eu desejo a vocês, é por isso que eu queria que vocês entendessem. Quando eu digo a paz do Senhor, a graça do Senhor, eu não estou dizendo por dizer, eu estou desejando verdadeiramente que a paz do Senhor esteja com você. Longanimidade. Longanimidade tem a ver com paciência. Quando nós estamos no Espírito, nós temos mais paciência. Nós esperamos o mover de Deus e aquelas coisas que nós precisamos tranquilamente, com longanimidade, alegres, em paz, com paciência, sem ansiedade. É o contrário do que o mundo está oferecendo. Tudo para você ficar ansioso o tempo todo ansioso. Não. Ele está falando aqui em longanimidade. Paciência. Aquele equilíbrio que só o Espírito Santo dá. Não tem zen que dê. Só o Espírito Santo de Deus que vai te dar. Aí você nem precisa de ir à procura da mentira do zen. Porque lá não resolve nada não, viu? Engana. Longanimidade. Benignidade. Quando você está no Espírito, você tem vontade de fazer o bem. Você fica tão criativo para fazer o bem. Você está aqui, aí você olha para a casa do seu vizinho ali na frente. E você sabe que seu vizinho ou não tem tempo, ou está velhinho demais, não tem forças para subir ali no telhado e ajeitar. Tem uma telha torta. E você está vendo ali, aí você olha, aí você diz, rapaz, eu tenho umas telhas aqui em casa que está sobrando.
E eu vou já na casa ali daquela pessoa. É uma vontade de fazer o bem. Aí daqui a pouco você tem vontade de chegar lá, você vê uma necessidade dele, aí você já quer suprir. Aí você vai, você só tem aquele pão. Aí quando você parte aquele pão, que você dá metade para ele, parece que aquele outro triplicou o tamanho. Você come e fica saciado. E é tão mais gostoso comer o pão com aquela pessoa que você está vendo que ela está comendo também. Benignidade, frutos do Espírito. Bondade. Você, por querer tanto fazer o bem, você se torna uma pessoa boa. E você sabe que essa bondade que está em você é a presença. É o Espírito Santo de Deus. Porque quando você se aparta uma coisinha dela, você já não fica tão bonzinho. Então, não fique vaidoso por causa dessa bondade que está no seu coração, não. É porque ele está habitando em você. Viu? Não se envaideça, não. Tá certo? Senão você não está sendo bom de verdade. Você está querendo que o povo pense que você é uma pessoa boa. Aí é outra história, que não vale nada para Deus. Fidelidade. Fidelidade tem a ver com tudo isso. Ser fiel a Deus. Primeiro que você tem que entender. Quando você é fiel para aquela pessoa que confia em você, você tem paz, tem alegria, tem longanimidade, tem amor, tem benignidade, tem bondade, tem mansidão, tem domínio próprio, tem tudo de bom. Porque você está sendo fiel. Você sabe que está sendo fiel. E quando você passa a ser infiel, você perde o fruto do Espírito da fidelidade e você se torna infiel, você fica infeliz. Por mais que aquela infidelidade traga aquela alegria daquele momento, mas logo, logo ela acaba. Porque nela, na infidelidade, obra da carne, vem uma coisa tão ruim, chamada tristeza, distanciamento de Deus. E outra coisa, quando você estiver sendo infiel, em qualquer coisa, infiel ao marido, infiel à esposa, infiel ao patrão, infiel ao filho, infiel. Quando você está sendo de alguma forma infiel, você pode ter certeza de uma coisa. Oh, meu Deus. O Senhor, antes que você tome consciência do seu pecado, Ele já viu. E na hora que você se arrepende desta infidelidade e você volta-se para o Senhor e clama a Ele pelo perdão, Ele é fiel e justo para te perdoar. Entendeu o tamanho do amor de Deus por você? Por nós? Mansidão. Mansidão é um dom que eu peço muito a Deus para não perdê-lo. Porque quando eu vou falar sobre algumas coisas que são obras da carne, eu fico meio braba, como diz porque nós somos muita emoção. Mas o domínio próprio, que é o último fruto que ele fala aqui, tem que falar mais alto do que essa brabeza. Olha que eu estava falando sobre frutos obras da carne e reclamando sobre essa coisa de divisão, de facção, de fragmentação da família. Fiquei toda exaltada. Eu preciso mais desse fruto. Em suas orações,
Peçam a Deus para Ele me dar esse fruto de mansidão, porque senão não vou agradar direito a Deus. Se faltar esse fruto aqui, aí eu não fico completa diante de Deus. Então vamos pedir a Deus mansidão. Mansidão. Mansidão e amor para orar pelas pessoas que estão tentando destruir a família. Para que estas pessoas sejam libertas de Satanás. Já pensou essas pessoas salvas? Elas mesmas vão reconhecer o erro delas, vão destruir toda a cartilha, tudo de mal, tudo que eles criaram, vão começar a falar que estavam errados. Então, como é importante o fruto do amor e da mansidão? Porque se eu tivesse mansidão e amor suficiente, e talvez Deus, todos nós fizéssemos assim, Deus já tivesse, o mundo já tivesse diferente, porque eles teriam olhado para Deus, se a gente intercedesse por eles. Pedindo a Deus para Deus chegar ali na vida deles e libertá-los de Satanás, no lugar de ficar vendo Satanás neles. Está entendendo? Nós não devemos ficar vendo nas pessoas e ter raiva da pessoa que fez. Mas nós devemos lutar contra as potestades do mal e não contra sangue e nem carne. Então, domínio próprio é o último fruto. Domínio próprio, irmãos. Vamos pedir a Deus que nos dê domínio próprio. Você tendo domínio próprio, quando o pecado chega, que bate na sua porta, você tem forças para dizer não. Mas se você não tem domínio próprio, é um risco muito grande, você fica vulnerável. E esse é um dom do Espírito. Vamos pedir esse dom ao Senhor. São frutos do Espírito, dons espirituais. Esse domínio próprio, que vem de Deus. Então vamos orar por isso. Porque Paulo disse que contra estas coisas não há lei. Nós não vamos ser atingidos pelas coisas do mundo. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. A carne, ela fica debaixo dos nossos pés espirituais. Quando ela for se mexer, pise com força. Pise. Guerreie contra a carne com as armas do Espírito. Oh, aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Jesus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Tudo ali, ó, crucificado. Tem que crucificar a carne, irmãos. Crucificar a carne, as paixões e os desejos que nos levam para a morte eterna. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós não queremos ser abençoados, viver em paz, ter saúde. Nós não queremos que essa pandemia acabe, que essa maldade saia. Então vamos andar no Espírito. Vamos andar no Espírito? E se fosse impossível, Deus não tinha permitido que Paulo falasse isso. Jesus Cristo disse em sua palavra, sede santos, porque eu sou santo. Então, se Jesus propôs isso, meu amigo, é porque nós podemos andar em santidade. Ou seja, separados do pecado e do mundo. Andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. Olhe que todas essas coisas boas que nós fazemos vêm do Espírito Santo de Deus, que nós nos permitimos que ele habitasse em nós.
tornando o nosso corpo o templo do Espírito, para que aquelas obras satânicas não sejam feitas em nosso corpo, que é o templo do Espírito. Andemos no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, querendo ser melhor do que o outro. Ai, eu sou mais santo do que o outro. Já não é. Se está pensando nisso, já baixou de patente, viu? Se está preocupado com patente de santidade, você tem que sempre reconhecer, eu tenho que sempre reconhecer que eu tenho alguma coisa para melhorar diante de Deus. E eu não tenho que ficar procurando andar em santidade para mostrar aos outros e querer dizer que sou melhor do que os outros, não. Eu devo procurar andar em santidade para viver eternamente com o Senhor na glória. Esse é o objetivo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não devemos ter inveja uns dos outros. Ai, fulano, ele está fazendo isso, então ele parece, já fica com inveja, porque olha, o irmão tomou a iniciativa de fazer isso, isso e isso na obra do Senhor. Aí, se está assim, aí já está na obra da carne. Um deles é inveja. Temos que vigiar e orar. Como Jesus disse, vigiai e orai, porque o espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. Tem que ficar debaixo dos nossos pés espirituais. Aprendi mais essa com o Senhor hoje. Ah, sim. Então temos que usar as armas do espírito contra a carne. Vamos brigar contra ela. Ela não pode nos levar para a morte. Aqui tem que ser o templo do Espírito Santo de Deus. E esta batalha é até o dia de sermos recolhidos para o Senhor, voltarmos para a glória, para a casa do Pai. Todos os dias nós temos que lutar contra este ego, contra a carne. Entendeu, irmãos? É diária essa batalha. Sozinhos conseguiremos? Não. No Espírito Santo, será que conseguimos? Com certeza. No Espírito Santo de Deus, você recorrendo ao Senhor, você vai ficar surpreso. Eu estou aqui surpresa com as palavras que Deus colocou para mim. Eu aprendi mais de Cristo hoje. E eu peço a Deus que isso tenha acontecido com você. Porque é para isso. Esse canal só tem este objetivo. Ele não tem outro. Este canal só tem um objetivo: servir ao Deus Altíssimo. Falar o que Ele quiser que eu fale. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, entrando na Tua presença, Senhor, eu quero, de uma forma muito especial, te consagrar a vida de Gleice, minha amada amiga e irmã em Cristo, que eu chamo carinhosamente Peixinho, desde a nossa adolescência. Mas o Senhor sabe que é Gleice que eu estou falando. Hoje, Pai, ela está completando mais um ano de vida. E eu quero consagrar a vida dela ao Senhor. O Senhor que tem cuidado tanto dela, que tem feito tantas maravilhas na vida dela, Pai. Que estás fazendo e também ainda tanto que o Senhor há de fazer por ela. Glória a Deus por isso. Quero consagrar a vida dela a Ti. Te agradecer, meu Pai, pela vida dela, que tem me abençoado tanto, Senhor. Que tem orado por este canal, que tem me abençoado tanto, Pai, neste canal. Eu consagro a vida dela ao Senhor. Intercedo ao Senhor que realize os seus sonhos, que estejam em conformidade com os sonhos do Senhor. Realize todos os sonhos dela, que estejam em conformidade com os teus sonhos, porque é assim que ela pede. É assim que ela te pede as coisas. Ela entrega ao Senhor a vida dela. E hoje, Pai, eu te peço que
que o Senhor conceda a ela muitos e muitos anos de vida, saúde, felicidade, paz, união, amor, realizações, Paizinho. E principalmente, Senhor, a tua presença na vida dela. O teu mover, o teu agir constante na vida dela, para que ela continue, porque ela já é usada por vós, que ela continue sendo usada pelo Senhor, ainda por muitos e longos anos. É no nome de Jesus que eu te peço por ela. Agora, Pai, eu te consagro todas as necessidades destas pessoas, Pai, que estão ouvindo agora este vídeo. Todas as necessidades destas pessoas e todas as necessidades das pessoas que não estão me ouvindo, que não estão ouvindo esse canal, que talvez nunca ouça esse canal. Eu peço, Pai, que o Senhor venha com a sua graça, derramando sobre todos nós a tua salvação, a tua cura, a tua direção, a tua libertação. Quero também te agradecer, meu Deus, porque a tia do meu esposo, ontem, ela já estava se levantando, Pai. Ela estava na UTI, o Senhor já tirou ela da UTI e agora ela está no apartamento fazendo fisioterapia. Aleluia! Senhor, eu te agradeço. Quero te pedir, Pai, cura. Cura todas as pessoas que estão agora enfermas. Eu te peço, porque tu és o médico dos médicos. Chegue com cura. Chegue com salvação. Chegue ali, Pai, na casa do meu tio. Chegue em Nerialba. Vá abençoando, meu Deus, todas aquelas pessoas que lá, Nerialba, deu positivo Covid. Mas para honra e glória do teu nome, ela está bem. Niedia disse que ela está bem. Graças a ti, Senhor. Muito obrigada. Proteja a vida do meu tio, que é idoso, Pai. Ele precisa, Paizinho, da tua presença ali, tua providência. Chega ali, Pai. Chega naquele lar, faz morada naquelas vidas. Abençoa todos eles, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Abençoa todos os lares. Chegue ali, Pai, na vida daquela mulher que está intercedendo pelo seu marido, pela salvação do seu marido, pelo retorno do seu marido, pela libertação do seu marido, pela felicidade do seu marido. Chegue ali naquela vida. Abençoa, Pai, todas as famílias da terra. Abençoa todas as famílias, Pai, da terra, com a tua unção, com a tua salvação, com a tua libertação. Abre os olhos espirituais do teu povo, ó Deus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a tua igreja. Nós precisamos de ti, ó Pai. Venha sobre nós a tua bênção, o teu perdão, a tua misericórdia. Fortalece a tua igreja. No nome de Jesus eu te peço. Aumenta, Pai, a fé do teu povo. Abre os olhos deste povo que não te conhece. Dai, Senhor meu Deus, a tua direção sobre nossas vidas. Que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita sobre todos nós. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus é bom, viu? Deus é maravilhoso. Ele me deu uma renovada grande hoje. Eu estou muito alegre. É fruto do Espírito. É Jesus que está aqui. Com amor, estou em paz, estou feliz e estou muito grata ao Senhor. Que Ele continue fazendo a vontade dEle sobre a minha vida. Só a vontade dEle prevaleça. E que a minha vontade fique de acordo com a vontade dEle. Amém? Amém, irmãos. Fiquem com Deus.